vamos falar aqui agora de Context Selector, ok? Onde, qual que é o benefício que isso nos traz? Antes disso, nós teríamos que criar vários dashboards, mesmo estando no mesmo contexto. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 3 data center, 3 clientes, 3 sites distintos, 3 aplicações, né? E aí eu quero criar informações parecidas para as mesmas, né? O meu layout do gráfico seria o mesmo, só que aí o que eu vou trazer por baixo de informações de sistemas seriam, claro, cada um no contexto do seu ambiente. Antigamente eu criaria 3 gráficos para isso. Se eu quisesse criar 10, seriam 10, né? Eu replicaria os meus dashboards. Então, daria mais administração, mais manutenção e assim por diante. Existe um novo widget agora chamado Context Selectors. O que é isso? Né? Onde eu posso criar apenas um dashboard e chamar os outros por contexto. Ele não vai me chamar outros dashboards. Ele vai deixar na tela estaticamente os mesmos widgets, os mesmos gráficos, e vai chamar só o contexto, contextualizar aquele novo sistema que eu estou chamando. Ok? É, o que é isso, né? Ele é um novo widget no dashboard, na versão 8.1. Ele vai existir lá, o widget é aquilo que a gente pode pegar segurar e arrastar para cima do dashboard, né? Ele é usado especificamente para quê? Para controlar os outros widgets. Então ele controla o de Gauge, ele controla o de listas, que é para ele dar essa função de contexto, né? Ele popula os parâmetros que pode ser usado por widgets com data source de SQL somente como SQL. Isso é muito importante, tá? Para funcionar esse widget, ele não funciona com as métricas, né, que já padrões que a gente pega e solta e arrasta em cima do dashboard. Nós vamos fazer um aqui, talvez fique mais claro. Ele só consegue manipular outro widget que ele funciona com data source de SQL query, ok? Então tem que ser uma query num widget para ele usar uma variável lá, né? Usar uma variável onde ele vai chamar essa variável para fazer a mudança de contexto. Okay? Então, quando que ele funciona aí, né? Ele funciona com SQL Table, Line Chart, Pie Chart, Linear Gauge, Gauge, Line, Circle e Square. Basicamente, são todos esses, já são os widgets que suportam como data source SQL Query, ok? Muito importante aqui embaixo, do lado direito azulzinho, ele funciona somente para os widgets que aceita um data source igual SQL Query, ok? Ele é um por dashboard, né? Eu só posso colocar um por dashboard. E quais são os tipos de seletores que ele tem ali, tá? Ele existe um chamado time, onde ele já vem pré-definido aí, última hora, últimas 4 horas, últimas 8 horas, últimos 7 dias, assim por diante, ok? Esse seletor time, ele vem por padrão, não consigo customizar ele, por exemplo, criar ali um período específico, então eu vou pegar esses tempos já pré-definidos. Ele vem com outro chamado dashboards, que aí ele vai fazer o quê? Todos os dashboards que estão na mesma pasta dentro da minha criação, ele vai chamar ele junto. E ele vem com o mais interessante aí, né? Um seletor chamado Custom, onde esse Custom eu posso ter mais de um no meu widget de Context Selector. Eu posso ter mais de um e ali sim eu vou criar algumas inteligências para ele. Creio que esse é o mais interessante. Eu posso usar eu posso usar ele com algumas origens, eu posso colocar trazer informações de uma query, perdão, de um web services via URL, né? Onde ele vai me retornar sempre um nome e um valor. Ele só trabalha com esses dois campos, nome e valor. O nome, né? Que seria a primeira coluna, é o que ele vai colocar dentro por exemplo, onde está do lado direito ali, Custom Data Center, Palo Alto, né? Palo Alto seria aqui nome. Depois do Palo Alto, que está ali inibido, seria um valor qualquer, que é o que ele vai chamar por contexto. Essa é a criação dele, né? Com SQL Data Source, então você pode criar direto uma SQL nele que ele vai chamar, carregar alguma informação, ou uma informação manual. Eu quero colocar informação de site manual, alguma coisa desse tipo. Também é possível criar nesse Custom Selector. Sempre o que vai aparecer no display para você selecionar vai ser o nome, né? E o parâmetro ele é setado como valor. Isso você não vai ver só na criação dele quando ficar em modo visualização, né? Modo dashboard. Isso daí não é apresentado, ele vai ficar por baixo para chamar o contexto, ok? Tem mais ou menos um passo a passo aqui
que eu acho que é bacana, depois vocês vão ter esse material, até para fazer um para teste, vocês podem usar aqui essa mesma lógica aqui, né? Como que você faz então para você criar um contexto num dashboard? Primeiro você arrasta, né, e solta um widget chamado Dashboard Context, Selector Context, na verdade, né? E aí o que que você vai fazer nele? Primeiro, onde você coloca Dashboard Time, ele é por padrão, ele já vem configurado, não precisa de mudar nada ali, tá? O custom, né, que seria o principal aí, que é onde vai estar agregar bastante valor, que é onde a gente vai chamar os outros contextos, os outros sites, e ali você tem que fazer sempre query. O que que é isso? Primeiro, como que você quer popular esse combo box chamado system aqui, né? Que na verdade é custom, foi renomeado o nome dele aqui. Você pode popular isso com uma query. Então, por exemplo, você pode pegar do próprio Ninsoft, select distin, onde ele vai vir todos os devices, ok? Que tem algum QoS criado na tabela no banco do Ninsoft. O que que é isso, tá? Do IAM. O que que é isso? Você vai pegar sempre, colocar em system, representar ali, mostrar todos os equipamentos, todos os sistemas que ele tem algum dado populado. Tá? Então é uma tabela que você pode trazer para lá. Poderia trazer também, fazer um select numa tabela chamada CM Compare System. Tudo que foi feito discovery vem para cá também. Né? Alguma coisa assim. Ou você pode criar uma tabela fora, criar uma tabela que você quer por nome e valor, ele vai aparecer como system lá para você selecionar. Ok? A partir daí, os outros widgets, por exemplo, o 3 lá, né, onde você vai criar um line chart, por exemplo, um gráfico vai pegar um QoS de CPU ali, vamos dizer assim, tempo de resposta, você vai criar ali, só que você não pode criar simplesmente arrastando a métrica para cima, senão não vai ter amarração, né, com o widget, com esse novo widget aí de Context Selector. O que que você vai ter que fazer? Nós vamos criar uma query para pegar essa informação, ok? E essa query, ele vai estar sempre criar uma variável nele, chamada aqui, por exemplo, system name. Vocês estão vendo lá direito, onde tem ali $system name, que ele vai estar amarrado com o system do próprio widget. E onde a gente mudar ali, ele tem que mudar esse gráfico aí, tá? Basicamente esses são os 3 passos para criar um contexto dentro de um dashboard, ok? Vocês podem até copiar daqui para fazer o primeiro depois para testar, mas aí, né, vocês podem usar isso depois para alarmes, para gauge, para vários tipos de outras aplicações aí, ok? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, nós vamos eu vou abrir um dashboard. Deixa eu pegar um aqui qualquer. Vamos lá. É, Vamos fazer a criação de um novo dashboard então, ok? Estou no parte de design, né? Dashboard design. E nós vamos criar aqui um dashboard com um novo portlet de contexto. Deixa eu só me organizar aqui com o microfone. Perfeito, ok? Vamos lá. Então aqui é meu painel, né? Minha tela onde eu vou criar meus dashboards. E o último agora, o último widget abaixo de controle, está aqui, Context Selector, ok? Primeira coisa eu vou pegar, eu vou arrastar ele para o meu painel, ok? Por padrão ele vem aqui, ó, com o seletor chamado Time, onde eu disse que aqui não tem muita configuração, já é pré-definido, tá vendo? Ó? Aquelas configurações que estavam lá são pré-definidas já, onde eu posso mudar, por exemplo, aqui para configuração pré-definida, ok? Quais são as propriedades dele, né? Eu posso editar também, igual os outros, né? Ou mexer na parte de design desse componente, design nesse widget. Então, ele pode opacidade, se ele vai ficar mais transparente ou não. Esse nome aqui eu não mudo, é padrão, mas eu posso colocar um label nele, tipo chamada em contexto, por exemplo, chamada em contexto, né? E assim por diante. Aí aquela perfumaria, né, que a gente sempre pode fazer nos próprios widgets para fazer a parte de design do portal, ok? Mexer no tamanho, diminuir, colocar cor de fundo e tudo mais, tá? Colocar sombra, a gente já conhece aí. O que que eu vou fazer aqui? Vou criar um novo então, né? Eu posso criar. Lembra que time dashboard é só um, né? Por widget. Então agora eu já criei timer por padrão, vou criar o próximo chamado dashboard. E aí se eu pegar aqui agora, abrir um pouquinho, olha lá, ó, ele vai aparecer aqui que eu tenho time, né, já estava aqui, e dashboard. O que eu tenho aqui já, né? Se eu chamar aqui, opa, perdão.
Se eu for em dashboard, isso é padrão, tá? Eu tenho outros dashboards na mesma pasta. Ele já me apareceu aqui, ó. Se eu clicar em outro dashboard, por exemplo, IT Health, né? Ou, perdão, eu estou em modo. Deixa eu salvar esse dashboard aqui. Live View. Só por agora, se eu clicar aqui em IT Health, ele vai abrir um dashboard que eu já tenho pronto na mesma pasta. Isso é uma coisa interessante, né? Antes eu tinha que navegar, abrir a pasta de novo, abrir tudo mais. Agora eu consigo criar um contexto para chamar outros dashboards. Só aqui eu consigo já criar, tá vendo? Ó, um combo box, né? Onde eu chamo outros dashboards, ok? Isso é bacana. Já tem um ganho aí, né? Mas esse não é o maior ganho, creio eu. Continuando aqui, a gente pode clicar nele e vamos adicionar agora, só nos restou agora o custom, né? Onde eu posso criar mais de um. Aqui eu posso criar 3, 4, 5 no mesmo widget de contexto, mas agora eu vou pôr um nome aqui. Vamos fazer igual que está lá no coisa, eu posso criar um system, por exemplo, ok? E aí esse system sim, lembra dos valores? Eu posso trazer via URL, SQL ou uma entrada manual, tá? Então eu vou criar eu tenho que criar um parâmetro aqui, né? Para usar como variável. Se a gente olhar lá na explicação, ele pede para criar um parâmetro chamado system name, ok? Vamos entrar aqui, vamos criar aqui um parâmetro chamado system name. E aí eu vou trazer essa informação via uma query SQL, que é o que está pedindo para fazer isso lá. Ok? Uma query SQL, ok, e aqui eu posso agora chamar uma query. A gente já tem algumas queries prontas, eu vou até mostrar uma aqui, do próprio NIS, né? Aquelas que estão fazendo lá, chamado Populate System. Eu vou mostrar aqui o que a gente faz com isso daqui, tá? Deixa eu salvar isso. Uma vez eu fiz isso, o que que tem nessa query, tá? Deixa eu mostrar isso para vocês, as queries que eu acho que fica mais interessante aqui. Em Data Source, se a gente pegar uma query SQL, tipo essa de Populate System, ó, basicamente é aquilo que tem no PowerPoint, tá? Criei uma query chamado aqui, ó, Select Distinct Source from SQS Data, ok? Essa query está aqui. Se eu der um test query nela, o que que ela me traz? Todos os devices e o IP que está de source, lá que tem dados criados lá na base do próprio IAM. Então, tudo que está aqui, ele tem alguma informação. Não quer dizer que tenha que eu quero, mas ele alguma vez populou, né, algum QoS, alguma métrica dentro da base da própria monitoração. Ok? Eu fiz isso, eu trouxe para cá. A partir de agora, se eu der uma live view aqui, o que que eu tenho aqui no meus sistemas? Eu tenho o time, que é padrão, eu tenho o dashboard, né, que daí eu posso chamar os outros, e tem system, ele vai me trazer agora aqui, ó, todos os, no caso nosso, da nossa demonstração aqui, todos os devices que eu estou monitorando, ok? E eu vou usar isso agora, populei essa parte de system para mexer no meu gráfico aqui. E agora é criação de dashboards, né? Então eu posso trazer para cá um widget de, por exemplo, de alarmes, de status. Vamos trazer, eu posso trazer um gauge para mostrar isso, CPU, memória, assim por diante, né? Ok? E como está no exemplo, vou trazer uma tabela aqui, na verdade um line chart, né? Um gráfico onde eu posso mostrar uma informação. O que que eu quis dizer lá, tá? No passado, para a gente entender bem. O que que a gente costuma fazer com os dashboards, né? Eu posso pegar uma métrica aqui, por exemplo, em métrica, grupos, pegar uma métrica aqui opa, perdão, grupo, vou pegar uma métrica aqui de Windows, uma métrica simples de CPU, tá? System, CPU, total, System, CPU usage, alguma coisa assim, né? Quando eu jogo uma métrica qualquer aqui, eu vou popular um dashboard e ele vai ficar mais ou menos com essa visão, ok? Esse é o habitual fazer. Se eu fizer isso simplesmente com uma métrica, como eu copiei e soltei aqui em cima, não vai funcionar o contexto, né? Quando eu mudar aqui para o 17, para 29, ó, a informação aqui não mudou, continua igual. Por quê? Porque ele não sabe como chamar lá. Eu tenho que fazer uma query também aqui contextualizando esse novo widget. Então, essa forma de fazer, isso acho que vai ter muita confusão, talvez, né? A gente vai se confundir que a gente vai querer criar alguma coisa assim, como era antes, simplesmente soltando e arrastando, mas quando quero usar esse porta de contexto, eu tenho que criar alguma lógica em cima disso aí, tá? Como que eu vou fazer então? Eu tenho que não usar essas métricas
Se eu quero usar esse portlet, né? Quando eu quero usar esse contexto, eu vou ter que usar queries em alguns gráficos. Não que eu tenha que usar em todos, tá? Informações que é iguais para todos, SLA, alguma coisa, eu posso criar estaticamente e deixar na tela. E eu vou fazer o quê? Só as informações do gráfico que eu quero que muda, tempo de resposta, consulta no banco, seja qual for a métrica, eu vou colocar ela em contexto. Então eu vou criar aí sim uma query para fazer isso. Por exemplo, a query que está nos pedindo aqui, deixa eu ver como exemplo, é essa query select data aqui, com essa variável, né? Então eu posso fazer uma query, já tenho uma criada aqui, creio. É, essa query está igual a de lá, né? Eu só mudei alguns pontos aqui, que é, por exemplo, estou pegando o source em vez do target, alguma coisa assim, porque vai ser no P-Collector, e aqui essa query está pronta, né? Então essa query aqui é a que eu vou usar para fazer, colocar em cima desse gráfico. Eu tenho isso pronto, então eu posso pegar a query, tabela, deixa eu apagar esse outro cara aqui, coloquei esse portlet aqui, deixa eu tirar, ele deve ter dois contextos agora, CPU usage, isso daqui eu vou apagar, deixa eu pegar aqui um cara qualquer, aqui, deixa eu só fazer. E aí eu vou pegar, opa, perdão, deixa eu só testar esse, acho que não está com a query correta. Ele só pegando a, deixa eu só olhar o data source como que está aqui. Ok, ok, esse daqui, CPU usage, fazer um teste perfeito. Esse é o portlet, acho que coloquei praticamente o outro de tabela. Tabela, CPU usage, test query, perfeito. Esse cara aqui tem que estar em cima desse portlet. Aquela query, ele vem para o portlet de tabela, onde ele vai trazer várias informações para a gente mexer na escala. Deixa eu ver se ele está com dois ou um portlet, isso é importante. Está com dois. Bom, eu vou fazer o seguinte, apagar os dois aqui, para ter certeza que nós não vamos selecionar o errado. Perfeito, agora sim, ok? Tabela, soltamos aqui em cima. Perfeito, save. Perfeito. Eu tenho a informação agora aqui, né, de gráfico, está nos 7 dias, ok? Onde eu posso trazer até o último ponto aqui, ó. Por exemplo, última coleta, dia 16, né, hoje, 65% é um gráfico, por exemplo, de CPU. É o que eu fui aqui. E eu vou chamar, esse é do equipamento 17, né? Se eu pular cá para o 18, ele vai me mudar aqui, ó. Última informação, 58%. Então, conforme eu vou mudando o meu contexto, né? Creio que tem informação no 17, no 18, basicamente isso daqui. Eu vou mudando, ele vai mudando o meu gráfico na chamada em contexto, tá? E aí sim aqui a gente consegue criar contexto para qualquer tipo de visão e aí mudando simplesmente o equipamento aqui e mostrando o gráfico aqui, tá? Por exemplo, eu tenho um pronto aqui, onde está uma informação, por exemplo, né? Eu pego um equipamento específico, vou pegar aqui, esse próprio dashboard, eu tenho o 17, que é o que eu tenho dado, e eu posso criar um gauge de 48%, informação do momento, né? Informação histórica dele, está aqui embaixo. Alarme, fazer uma query também buscando se eu tenho algum alarme para esse contexto, tá? 192, 168, 50, 17, para esse equipamento. Se eu não tenho alarme, tá ok, é o status dele e disponibilidade, ok? Eu mudando para outro device, um que tem dados aqui no simulador, né, o 18, ok? Ele vai me mudar. Aqui mudou para 18, a CPU dele é 57%. Esse cara também não tem alarme. O meu histórico aqui mudou um pouquinho de CPU, né? E disponibilidade continua 100%, ok? Deixa eu pegar um dispositivo que tem alarme. Se eu não me engano, é o que a gente fez ontem, o Discovery. 92168 é um número diferente. Esse daqui. 34119. Isso, esse mesmo. Tá vendo? Esse daqui tem alarme, então ficaria vermelho, porque esse cara tem 6 alarmes vermelho aqui, tá? Então ele mudou no contexto de alarme. Então o que eu posso fazer? Criar um modelo, um design de painel, né? Para um cliente, de uma forma que tem todas as possíveis informações lá que
o Atenda, e aí sim, em vez dele ficar navegando por vários dashboards, ele pode criar no contexto aqui e mudando as informações. Se quiser pôr informação estática aqui na tela, como um SLA, alguma coisa que é comum para todos, aí é só fazer do modo padrão também. Junto com tudo isso aqui, você consegue ter esse ganho aí, tá? Basicamente é isso aí. Vou mostrar um pouquinho como que é as queries, né? Aqui estão prontas, mas como que a gente faz para chamar as queries aí. Então eu tenho a query, eu já mostrei, a query que vai popular, né, as informações, ele vai tendo informações de valor, tá? Está preocupado com a métrica, com o QoS, e o device que ele vai pegar essa informação vai depender do que você selecionou aqui. A query para popular, aquele seletor lá chamado system, né, essa daqui, eu pego o nome de cada um, tá? Essa é a query. Por exemplo, para fazer um gauge de contexto, eu faço a mesma coisa, só que eu tenho que pôr top 1, né? Tem que pôr o último resultado. Por quê? Porque Gauge só aceita um valor. Então eu tenho que sempre pegar um número valor. Se eu pegar uma query com vários valores e colocar em cima desse widget aqui de Gauge, ok? Ele não vai funcionar porque ele não sabe o que fazer com isso. Ele não é uma tabela, né? Ele não é um gráfico. Então eu tenho que só trabalhar a query. Por exemplo, eu peguei a query que já existia e coloquei um top 1 nela, né? Para ele mostrar sempre somente a primeira linha. E aí ele populou isso daqui, né? Mesma coisa para disponibilidade. Eu peguei uma query disponibilidade com top 1, ok? Para mostrar só uma informação nesse cara aqui. E de alarmes críticos, nós criamos aqui um select no NIS, né, do próprio Ninsoft, procurando por alarme crítico de quem? Mandando de quem que é o device. Eu não especifiquei ninguém aqui, sim coloquei a variável system name, que seria que ele vai aceitar isso do contexto. Por isso, quando eu mudo o contexto, ele faz essa query buscando um resultado se tem alarmes críticos para aquele cara. Só uma ideia, tá? Para a gente exercitar aí um pouquinho de cada coisa, mas aí eu creio que no dia a dia aí vamos ter mais ideias, vamos de acordo com a necessidade dos clientes, né, vamos conseguir praticar mais, mas só para a gente entender que é possível fazer isso. E por enquanto tomar esses cuidados, né, não é com métrica normal, senão a gente vai esperar fazer um dashboard normal, baixar esse widget aqui, mudar e não ter resultado nenhum. Então temos que sempre estar atento que isso vai funcionar a partir de um data source SQL query.